definição, o que é a acatisia? Uma síndrome neuropsiquiátrica causando um transtorno de movimento, segundo o Stahl. Quase sempre iatrogênico, causado por medicações. Inicia quando? Inicia horas ou dias ou semanas após a introdução ou o aumento de dose de uma medicação. Isso quando a gente está falando da acatisia aguda. Vem do grego, que quer dizer incapaz de sentar. Ela tem um componente subjetivo, um componente psíquico, que é o mais importante, na verdade, na acatisia. Os relatos são muitas vezes vagos e imprecisos, e é por isso que a gente tantas vezes deixa passar esse quadro. O paciente fala em inquietação, nervosismo, impaciência, irritabilidade, ansiedade. E, além disso, ele tem uma urgência por se mover para aliviar esse desconforto interno. Então, por isso, por esses relatos tão vagos, é que, frequentemente, a acatisia é confundida com uma piora ou persistência do transtorno de base que o paciente tem. E aí, do componente subjetivo, secundariamente, vem o componente objetivo, né, que é mais comum em membros inferiores. Casos mais graves pode ser no corpo todo. O paciente fica jogando o peso de uma perna para outra ou marchando no lugar, né, pode ficar andando de um lado para o outro, se ele está sentado, aquele sinal clássico de ficar cruzando as pernas sem parar, ou um balançar constante. Um ponto bastante importante, vejam que a gente tem, em cerca de 10% dos casos, acatisia apenas subjetiva, sem o componente motor. E é aí que mora o perigo, e é aí que muitas vezes confunde. O paciente tem só a parte subjetiva. E será que existe acatisia só com a parte objetiva e motora? Talvez. Se chama pseudoacatisia, também é descrita por alguns autores como sendo em cerca de 10% dos casos, mas é uma entidade nosologicamente controversa. Alguns autores dizem que isso, na verdade, não é acatisia, e sim é uma variante da discinesia tardia. Etiologia medicamentosa, em primeiro lugar, claro, os antipsicóticos, em segundo, antidepressivos, terceiro, antieméticos, quarto lugar, alguns antihistamínicos, quinto lugar, algumas outras medicações, alguns antibióticos, e pode ser secundário também a doenças neurológicas, especialmente na doença de Parkinson, pode acontecer. E agitação psicomotora versus acatisia. Será que são entidades diferentes? Na verdade, como a gente falou lá no início, a acatisia pode ser uma das causas de agitação psicomotora ou se apresentar sob a forma de agitação psicomotora. Só para deixar um pouco mais potencialmente confusa a história, e a gente tem que estar atento a isso, existe essa escala chamada BARS, que é uma escala que avalia a PM em geral, e existe a escala de Barnes, que alguns também chamam de BARS, que é específica da acatisia.